Meu pai, é o capítulo 3 do Evangelho. Né? Quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Acho que todos vocês devem conhecer, né? Mas quem, às vezes, tem uma pessoa que é a primeira vez que está na casa, o Evangelho ele é o livro da doutrina, da parte moral do Espiritismo. Né? Kardec escreveu 5 livros, que é o Pentateuco, né? E o Evangelho vai tratar dos princípios morais. Os outros livros vão tratar de outros aspectos da doutrina. A questão moral é a questão universal. Tá? O que existe no Evangelho, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, não é nada diferente do que tem no Novo Testamento ou em qualquer outra obra que vai falar dos ensinamentos do Mestre. Né? Então, o Kardec, quando ele elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro, o que ele fez? Ele organizou todo o assunto, de tal maneira que as pessoas pudessem entender um pouco mais o que estava por trás das palavras de Jesus. E uma coisa muito importante que tem tudo a ver com o que eu vou falar sobre as muitas moradas na casa do meu pai, é que quando Jesus esteve entre nós, e falo nós porque nós estávamos lá também, nós somos seres em evolução. As nossas encarnações, elas vêm de antes de Jesus. Então, quando Jesus esteve aqui, nós estávamos em algum momento, ou encarnados ou no plano espiritual, mas estávamos naquela época. E naquela ocasião, a humanidade ainda tinha muito pouco conhecimento científico, quase nada tecnológico. Né? Nós estávamos ainda iniciando o nosso processo de evolução material e tecnológica no planeta. Quando Jesus veio trazer esses ensinamentos dele, você imagina deparar com uma humanidade ainda tão pobre em conhecimentos, né? Tão despreparada. Né? Então vejam o tamanho da missão que Jesus teve de vir até aqui. Né? Então, quando a gente fala, né, e muita gente fala que Jesus morreu pelos nossos pecados, não foi por causa que ele foi crucificado. Ele morreu pelos nossos pecados porque vocês imaginam a dificuldade que ele teve de vir até aqui, né, de estar aqui conosco e vivenciar toda aquela barbaridade que se era cometida naquela época. Naquela época, não estamos dizendo que hoje a gente ainda não tem barbaridades no nosso planeta, a gente ainda tem muitas. Mas naquela época, muitas coisas que hoje para nós já é inaceitável e a sociedade como um todo já não aceita mais, naquela época era extremamente comum. Um exemplo clássico era a situação das mulheres. Vocês, né, os espíritos que encarnavam como mulheres naquela época não tinham direito a nada. Elas eram totalmente invisíveis na sociedade. Né? Então vejam que, quando a gente olha esses aspectos para hoje, a gente percebe que houve uma grande mudança, um grande progresso em muitas coisas. Tá? Já estamos numa situação perfeita? Lógico que não. Mas a gente tem sempre que olhar para trás e ver o quão pior ou o quão atrás nós estávamos. Então, quando Jesus trouxe os seus ensinamentos, muitas das coisas do que ele falou, ou talvez a grande maioria das coisas que Jesus explicou, ninguém entendeu. Então, depois precisou a humanidade evoluir, adquirir conhecimentos, para que os ensinamentos do Mestre começassem a ganhar um maior entendimento, para que a gente pudesse pegar aquelas frases, aquelas parábolas que são lindas, né? São sublimes, são ensinamentos maravilhosos, mas se a gente só ler o texto da parábola, a gente vai falar assim, é uma historinha boba, né? É um reizinho que pegou uma moeda. Tem tantas parábolas que ele usou, moeda, rei, plantação, colheita, peixe, né? Ele usava elementos do dia a dia para ensinar.
Só que, a partir do momento que você ganha o conhecimento e começa a avançar no nosso cabedal, né, na nossa bagagem intelectual, é que a gente começa a olhar para aqueles ensinamentos e fala, poxa vida, mas isso daqui tem muito mais por trás dessa história do que um peixezinho, um reizinho, uma situação do dia a dia. Tem um grande ensinamento por trás. E por que eu estou falando tudo isso? Porque dos principais aspectos dessa questão é por que é que quando Jesus veio aqui, ele falou, na casa do meu pai há muitas moradas? Essa frase é uma frase que, se nós pegarmos, ela está escrita ali no quadro, se nós pegarmos as palavras exatamente como elas estão aqui, o que você consegue extrair dessa frase? A gente consegue relacionar isso com alguma coisa aqui da nosso planeta Terra? Há muitas moradas na casa do meu pai. Primeiro, onde fica a casa do pai? É a igreja? Tem muita gente que acredita que a casa de Deus são os templos. Eu falo igreja, mas não necessariamente precisa ser igreja católica. Qualquer templo. Isso aqui é um templo. É um templo religioso e espiritual. É dentro de um templo que Deus mora? Qual é a casa do Pai que a gente tem que imaginar? É o universo. Pois o universo é Ele mesmo manifestado. Tudo isso que nós vemos é o próprio Deus em manifestação. Então, se nós estamos falando que há muitas moradas na casa do meu Pai, o que significa morar? Quando você fala para alguém que você mora em algum lugar, você está querendo dizer o quê? Que você habita. Então existe gente vivendo. Ou seja, quando Jesus falou há muitas moradas na casa do meu pai, significa que existe gente vivendo em muitos lugares. Ou seja, não é só no planeta Terra. E aí vem a ciência, hoje, naquela época, achava-se que o céu era... essas estrelas, elas eram colocadas ali para enfeitar o céu. Para não ficar preto, punha um monte de pintinha branca para ficar mais bonitinho. Era isso que você acredita. Ninguém sabia que existia um universo fora do planeta Terra. Isso só foi acontecer no século 17, 18, quando os primeiros astrônomos, na verdade, começou lá no século... Na verdade, já começaram com os gregos, né? Na época, um pouco às vezes até antes de Cristo. Eles já sabiam que havia corpos celestes. E que eles tinham algum movimento junto com o planeta Terra. Quando, então, eles disseram que a Terra, né, existia o Sol e esses eram planetas circulando no universo, então o que o homem fez? Pegou a Terra, colocou no centro do universo e botou todo mundo para rodar ao redor. Nós somos o centro do universo. Ainda bem que a gente não era nem presunçoso e nem arrogante, né? Quando Galileu Galileu, no século XVI, disse que não, que a Terra girava em torno do Sol, né, o que aconteceu? Ele teve que se retratar. Porque imagina que a Terra não era o centro do universo. E aí os astrônomos foram mostrando, veio Copérnico, Kepler e um monte de outros cientistas conhecidos que vieram e mostraram que não. Na verdade, hoje a gente sabe que o planetinha Terra é um micróbio em todo esse universo. Nós temos bilhões de galáxias, bilhões de estrelas, é incontável a quantidade de corpos celestes que nós temos ao nosso redor. E aí, até o maior cientista, como Carl Sagan e outros grandes cientistas que já passaram pela Terra, Albert Einstein e todos mais, eles tinham um bom senso de virar e falar assim, gente, não é possível que tudo isso foi criado para ter vida só no planeta Terra. Gente, para pensar. Seria muita, mas muita presunção nossa acharmos que nós somos únicos aqui. Por quê? Porque
Aí a gente tem que usar a maior lógica, que é a lógica do Kardec. A lógica do Kardec é maravilhosa porque ela diz o seguinte: vamos usar o nosso raciocínio para verificar o que é absurdo e o que não é. Então vamos lá. A gente acredita que Deus é perfeito, supremo, a bondade infinita, a maior sabedoria de todos, certo? Aí ele faz um universo deste tamanho. Para nada. Não foge ao bom senso. Se foge ao bom senso para nós, que somos espíritos que estamos começando na evolução, você imagina para toda a espiritualidade, todos os espíritos que já têm muito conhecimento. Então, é óbvio que existem vidas em outros planetas. A questão do ser humano é que a gente acha que a gente vai encontrar a vida do nosso planeta igualzinho tem aqui na Terra. E é óbvio que não vai ser assim. E é isso que Kardec explica nesse capítulo 3, Há Muitas Moradas do Meu Pai. Então, isso também seria um exemplo também como alguns planetas que têm como prisões espirituais? Aí nós vamos destrinchar tudo isso agora. Então vejam que essa pergunta dele, deixa ela guardada aí que nós vamos chegar nela. Então vejam o que acontece. Então, a partir desse pressuposto que a gente já sabe que então existe vida, tem que existir, né? Porque esse universo não foi criado única e exclusivamente para nós. Tá? Depois, outras informações vindas de outros espíritos e outros cientistas, né? Nós ainda, seres humanos encarnados aqui no planeta Terra, ainda não conseguimos ver outras formas de vida. Porque os nossos instrumentos não estão sintonizados para outras faixas de frequência que nós poderíamos enxergar outras formas de vida. Todos os nossos instrumentos são feitos dentro de uma faixa, que é a faixa que nós trabalhamos aqui no planeta Terra. Muito difícil vai ser a gente enxergar uma forma de vida fora daqui que seja diferente da nossa. Porque para você poder enxergar diferente de nós, tem que ser diferente da gente. Esse é um princípio fundamental da ciência. Então, se o homem quer buscar vida em outros planetas, ele tem que buscar a vida de outras maneiras. Não da forma tradicional. Mas o homem sabe fazer isso de uma forma diferente da tradicional? Não sabe ainda. Por isso que ele não encontra. Então, quando a gente fala de há muitas moradas na casa do meu pai, então a gente chega à conclusão que você está tendo vida funcionando em muitos outros planetas. Elas podem ser parecidas com essa nossa vida material aqui, dessa matéria densa, sólida que a gente tem aqui? Pode. Mas não necessariamente tem que ser com este corpo, com as mesmas bactérias, com as mesmas proteínas e com os mesmos elementos químicos. Pode ser completamente diferente. Pode ter físicas diferentes, químicas diferentes, que a gente nem sequer imagina. Porque a única química e a única física que a gente conhece é aqui do planeta Terra. Qual é a física que a gente conhece fora daqui? Existem algumas leis físicas que funcionam para vários corpos celestes de uma forma meio que universal. Mas o que a gente conhece do universo para dizer que todas essas leis são universais? A gente não conhece. Então, essa questão é uma questão muito importante que a gente tem que pensar. Então, aí entra, indo na linha do Tiago. Então, quer dizer que essas pessoas estão habitando... Obrigado, Tiago. Essas pessoas estão habitando esses planetas? Estão. Então, quando Kardec começou o seu trabalho, e ele publicou várias artigos, ele publicava junto com outros médiuns e pesquisadores da época num periódico chamado Revista Espírita. A Revista Espírita, ela vinha sendo publicada antes do Kardec começar a escrever as obras do Pentateuco, o livro dos... Tanto que muita coisa que estava publicada nas revistas, ele trouxe para o Pentateuco. Ele trouxe para as obras a codificação básica. E na Revista Espírita tem vários artigos de médiuns descrevendo vidas em outros planetas. Em Júpiter, o Júpiter é a mais conhecida porque ela ficou registrada na Revista Espírita através do Camille Flammarion,
que foi o Mozart, que era aquele músico, que trouxe essa informação para nós. E ele descreveu Júpiter, um planeta completamente diferente do planeta que a gente conhece quando a gente aponta um telescópio para ele e olha. Por que é tão diferente? Porque a matéria, né, o mundo espiritual, ele tem matérias e tem características completamente diferentes do mundo material. Então, quando a gente aponta o telescópio Hubble, por exemplo, que ainda está lá aqui na órbita da Terra, que a gente aponta o Hubble para o Júpiter, que a gente vê aquela imagem clássica de Júpiter com aquele planeta laranja com aquelas manchas em redor, né? Isso é da atmosfera do planeta, porque Júpiter não é um planeta sólido, ele é um planeta gasoso, né? A gente olha para ele assim, aí você fala, que raio de vida que vai ter ali? Um planeta gasoso com ventos de 600, 700 km por hora, tempestades gigantescas. Que tipo de vida que vai viver aí? É óbvio que não é vida material. É uma vida com níveis de energias mais altos, que são intocadas, né? Que não tem contato com essa parte material, né? Então, ou seja, um planeta habitar vida, não necessariamente ele tem que habitar a vida, e não habita, com aquela característica material que a gente vê. Existe toda uma humanidade, e é humanidade porque são seres humanos, são como nós. É uma humanidade toda vivendo em outros planos, com outras faixas de frequência que são invisíveis para nós. Mais ou menos evoluídas, né? Alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Normalmente, os menos evoluídos são mais densos. Então, são planetas que a gente vai ter formas de vidas materiais densas como essas, mas não necessariamente, como eu falei, são químicas e físicas iguais às nossas. Agora, os mais evoluídos, necessariamente, eles são mais sutis e estão mais distantes da gente. Né? E é por isso, pessoal, que tem que ter muitas moradas na casa do meu pai. Porque a humanidade evolui em tempos diferentes. Vamos lá, mais um raciocínio lógico. Deus é eterno, tem um propósito e não para de criar, certo? Isso a gente ouve, eu ouço sobre Deus desde que eu sou criança. Se ele não para de criar, você concorda que Deus está criando espíritos todo o tempo? Se ele vem criando espíritos desde a eternidade para trás, que a gente não sabe quando começou, e talvez nunca vamos saber 100%, e ele nunca vai parar de criar lá na frente, vocês concordam comigo que todos esses espíritos estão em níveis de evolução diferentes? Porque os que foram criados lá atrás já evoluíram e chegaram ao nível de Jesus ou até acima. Porque Jesus falou: eu não sou o topo da escala, acima de mim ainda tem os anjos. Então, Jesus, que já era para nós a perfeição extrema, já nos disse que ele não estava no topo da escala, ou seja, então significa que ainda tinha mais espíritos mais evoluídos do que ele. Onde esses espíritos habitam? Onde eles estão? Eles não ficam soltos no universo. Então eles têm moradas. Por isso que ele falou, há muitas moradas. Essas moradas, elas estão associadas aos planetas físicos? Alguns sim, outros não. Quem garante que aqui no Sistema Solar nós temos 8 planetas, né? Porque Plutão não é mais planeta. Foi rebaixado para asteroide. Nós temos asteroide, porque ele deixou de ser planeta pela concepção de planeta. Aí olharam bem para ele assim, não é planeta. Plutão, coitado, ele ficou lá tão depressivo, porque o ser humano rebaixou ele de planeta para asteroide. Quem garante que a gente tem mais centenas de planetas aqui no nosso Sistema Solar que a gente não vê? Porque eles estão em outras faixas vibratórias, mas são planetas também. São moradas. Então, pessoal, se a gente começar a fazer um exercício mental, a gente não para nunca, vocês concordam comigo? Vai ter infinitas possibilidades. Mas a criação é assim, né?
E é por isso que tem que ter essas infinitas moradas, porque a humanidade, né, os seres em evolução, eles estão sendo criados, foram criados lá nos primórdios, vai saber quando, e continuam sendo criados hoje e vão continuar sendo criados para frente. Então, e se? Aí vamos de novo usar aquela lógica inquestionável. Deus é amor extremo e profundo, ama a sua criação com a sua mais perfeita sabedoria. Ele tem que cuidar de tudo que ele cria, vocês concordam comigo? Se nós aqui, vamos pegar nós, seres humanos, que ainda estamos no comecinho da escada aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Eu botei no segundo degrau só para não botar no térreo, tá? Porque a gente já passou um pouquinho do térreo. Mas, se nós que estamos aqui embaixo, quando a gente tem o nosso filho, quando a gente tem uma pessoa querida, a gente não cuida, né? Lá Jesus falou isso, né? Vocês que são maus, quando um filho te pede um peixe, uma comida, você não dá uma pedra, imagina o pai que é perfeito. Então Jesus já tinha nos falado sobre isso. Se nós que ainda somos tão imperfeitos, quando alguém nos pede alguma coisa, a gente procura dar alguma coisa de melhor, imagina o pai que é absolutamente perfeito. Então ele tem que cuidar dessa criação da maneira mais perfeita do mundo. E para cuidar toda essa criação da maneira mais perfeita do mundo, ele tem que dar todos os recursos para que essas pessoas, esses espíritos, possam evoluir conforme ele determinou. E qual é a determinação que nós temos para evoluir? Deus disse o seguinte: todos vão nascer simples e ignorantes. E vão chegar até mim de novo pelo seu próprio esforço. Essa é a lei universal da evolução. E por que ela é uma lei justa? Porque Deus colocou as mesmas condições idênticas para toda a sua criação. Todos nasceram simples e ignorantes. E vão entender Deus e vão chegar até Ele com o seu próprio esforço. Se nós não entendemos Deus ainda e nós não conseguimos encontrá-lo ainda, é porque a gente ainda não fez todo o esforço necessário. E aqueles espíritos que já entendem e compreendem Deus, que estão mais próximos a Ele, esses já passaram pela... Subir uma escada não faz esforço? Sobe 185 degraus, por exemplo, eu moro no 22º andar e uma vez quebrou o elevador. Eu tive que subir 22 andares de escada. Não dá trabalho? A gente sai subindo essa escada, correndo que nem um enlouquecido, chega lá em cima numa boa? É melhor ir devagar, né? Você não precisa subir essa escada correndo que nem um doido, né? Então, precisa de esforço para isso. E qual é o esforço que a gente tem que fazer? É isso aqui que nós estamos fazendo. É buscar um pouquinho mais a presença de Jesus em nós, entender as suas mensagens, os seus ensinamentos, e mais do que isso, não só entender e compreender, mas colocar em prática. Porque o mérito da nossa evolução é nosso mesmo. E ele é proporcional ao nosso esforço. E qual é o nosso esforço? Em ajudar na obra. Deus não quer que a gente seja inútil, ou não quer que a gente seja um fardo, Ele não quer que a gente não faça nada. Ele quer que a gente contribua com a criação. Ele nos colocou aqui para ajudar a todo esse universo manter a sua harmonia e evoluir. Qual é o propósito disso? A gente não faz a menor ideia, porque a gente não tem a menor ideia do que é o conceito de Deus na sua profundidade. Mas é assim que funciona. Porque se não fosse assim, não haveria centenas de milhares de livros espíritas falando sobre isso de várias outras religiões.
Porque não é só dentro do Espiritismo que se fala isso. Muitas outras linhas espiritualistas e outras linhas religiosas falam as mesmas coisas, só que com palavras diferentes. Então aí cheguei na questão do que o Tiago perguntou. Então existem planetas que são usados para abrigar prisioneiros? Sim. A Lua é um deles. A Lua é um corpo celeste que é usado para abrigar espíritos ainda endurecidos no mal. E que dali vão ser expurgados é transferidos, né, para outros planetas mais densos, menos evoluídos que a Terra. Mas acontece. Assim como hoje a Terra está recebendo espíritos vindo de outros planetas mais evoluídos para a regeneração. E esse processo de transmigração planetária, e esse processo todo, que transmigração é troca de espíritos de um planeta para outro, ele é natural dentro desse processo de evolução. Pensa bem, você tem uma escola. A escola, você vai ter os alunos no pré, primeira série, segunda, terceira, quarta, certo? Todos os alunos aprendem igualzinho, do mesmo jeito? Tem alunos que são mais avançados, tem alunos que são mais devagar. E quando o aluno é avançado demais, ele acelera demais nesse processo, o que tem que acontecer com ele? Ele tem que procurar uma outra escola mais forte. É exatamente o mesmo jeito. Se o planeta Terra para um espírito já não está mais sendo suficiente porque ele já avançou rápido demais, ele vai para um planeta melhor. E se um espírito aqui no planeta Terra não está evoluindo tão rápido, é aquele aluno mais preguiçoso, ele vai para um planeta mais atrasado. Ele tem que ir para uma escola mais fraca, ou ele tem que começar de novo. Repete um ano, repete outro ano, repete outro ano, repete outro ano, ele tem que começar de novo. Mas sempre vai ter a oportunidade. Sempre. Ninguém fica abandonado, solto, perdido, sem evoluir. Porque isso é da lei. Por isso que tem que ter tantas moradas diferentes. Porque para abrigar essa infinidade de seres nos mais diferentes padrões vibratórios, você tem que ter os mais diferentes ambientes para isso. Hoje nós estamos habitando o planeta Terra porque aqui nós temos o ambiente necessário para a nossa evolução. Mas nós não vamos estar aqui todo o tempo. Vai chegar um momento que toda a humanidade vai sair do planeta Terra. Você sabe por quê também? Porque o planeta Terra vai deixar de existir. Isso faz parte do ciclo universal. Quantas estrelas estão nascendo e outras morrendo e sistemas sendo destruídos dentro do universo? Faz parte do ciclo. A matéria ela não é eterna. A matéria ela recicla. E a gente sabe pela ciência que o Sol está na metade da vida dele. Mais 11 bilhões de anos, só 11 bilhões, tá? Ele vai virar uma anã vermelha, ele vai se expandir, ele vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Porque ele vai expandir tanto que ele vai comer esses planetas, aí ele vai colapsar, virar uma anã branca e se transformar num buraco negro. Toda estrela faz isso, faz parte, é o ciclo de vida das estrelas. E quando ela vira um buraco negro, ela destrói tudo ao seu redor, porque ela transporta toda a energia, a matéria para dentro. E aí fica um buraco negro, sei lá quantos trilhões, bilhões de anos. E vai ficar lá. O que acontece com os buracos negros a gente não sabe, porque a humanidade só observa o universo há 100 anos, 200 anos. A gente não tem nem ideia o que acontece com esses buracos negros. Então, vejam bem, essa visão mais científica da muitas moradas na casa do meu pai, ela é importante para a gente entender que existe uma lógica científica na criação. Não é porque a gente está falando de Deus, a gente está falando de Jesus, que a gente tem que colocar na nossa cabeça que isso é uma coisa mística, esotérica. Não é. Eu estou falando isso para vocês porque eu sou pesquisador do INPE, eu sou um cientista. E me incomoda a ideia de a gente não falar de Jesus e da criação
né? De uma forma científica, de uma forma racional. Por quê? Porque, afinal de contas, quem criou tudo isso foi Deus e quem ensinou o que fazer foi Jesus. E pode os cientistas acharem que é o que não é, ou querem, não querem, ou aceitem, não aceitem, porque é. Eu sempre falo isso para alguns colegas que são... A grande maioria dos cientistas são ateus, né? Eles têm a fé absoluta de que nada existe, né? É uma fé, mas é. E aí eles viram para mim e falam assim, mas você acha que existe vida depois disso, e tem espíritos, não sei o que? Eu falei, acho. Ele falou assim, isso para mim é uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu falei, não tem problema, quando você voltar para o plano espiritual eu te explico. Simples. Porque ele quer, ele acredita ou ele não acredita, ele vai voltar para o plano espiritual. Isso é da lei. Aí você pode virar para mim e falar assim, como é que você pode estar tão certo disso? Gente, nós estamos falando de ciência, certo? Quantos livros a gente tem publicados falando que existe plano espiritual? Só o Chico Xavier publicou 400. Só o Chico. Vamos pegar toda a literatura do planeta que fala sobre isso? Isso não é prova suficiente para a ciência? Mas por que a ciência não admite isso? Porque não quer. Porque é tudo arrogante, orgulhoso e acha que é dono da verdade. Falo isso por mim, tá? Porque eu era assim. Então, o que acontece? O orgulho e a arrogância, né, o pedestal de achar que é o dono da verdade, deixa a gente cego para essas coisas. Por isso que Jesus falou tão maravilhosamente bem, Pai, agradeço a você por ocultar isso dos sábios e mostrar para os simples. O que ele quis dizer com isso? Porque os sábios, que são os donos da verdade, eles são tão arrogantes que eles não param para pensar. E os simples, que são aqueles espíritos que estão verdadeiramente dispostos a aprender, eles acolhem essas daí de uma maneira muito mais fácil. E a gente vê isso claramente. Um dos pilares do espiritismo é a ciência, né? Kardec propôs um método científico muito interessante. Existe um método científico na obra de Kardec. Qual foi o método que ele usou? Vou agora fazer um paralelo rapidamente para vocês entenderem. A ciência tradicional, como é que ela funciona? Se eu quero provar uma teoria, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, tem um método científico. Quero provar que essa planta aqui é venenosa. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que ter a planta, tá aqui. Peguei a planta, vou extrair material, seiva, folha, levar para um laboratório, vou fazer medidas, vou levantar dados, vou ter que fazer teste no ratinho, coitadinho do ratinho. Mas tem que fazer, faz parte da humanidade, da ciência. Aí vai fazer uma substância, aí vai testar no humano de uma maneira controlada. Quanto tempo demora isso? Sei lá, 20 anos para você. Aí, cheguei à conclusão que essa substância é tóxica para o ser humano, tem que ter feito um remédio, alguma coisa para isso daí. O processo da ciência é assim. E se eu não consigo ver essa planta, como é que eu faço que ela é tóxica? Se eu não tenho acesso a essa planta, eu não consigo ir lá e levar no laboratório para medir. Por exemplo, mediunidade. Mediunidade, eu consigo botar uma pessoa no laboratório e medir a mediunidade com uma régua? Essa aqui tem 15 centímetros de mediunidade, essa tem 20. Tem como você fazer isso? Não tem. Nós temos dentro da medicina, né, Flávio? Dentro da medicina é um outro grande problema. Você vai testar um medicamento. Quantas reações colaterais esse medicamento tem? Vocês já viram as bulas de remédio? Esse remédio causa dor de cabeça, não sei o que. Eles põem uma lista desse tamanho. Por quê? Porque cada pessoa reage de um jeito. Você consegue controlar isso? Não. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer por amostragem. O que é amostragem? Você tem que pegar esses montes de resultado e ver se tem alguma coisa em comum. Aí você consegue chegar numa conclusão. Olha,
De 200 pessoas que eu testei, 150 teve dor de cabeça. Então, a dor de cabeça deve ser o mais provável. Não é assim que funciona? É exatamente como Kardec fez com a mediunidade, com esses espíritos. Ele tinha lá centenas de comunicação mediúnica escritas, com um monte de informação. O que ele fez? Teve a paciência, para não falar outra palavra, de ler tudo aquilo ali e identificar o que era comum, o que era coerente em todas aquelas mensagens. E aí ele compilou tudo isso dentro da doutrina espírita. É um método científico. Ele não via, eram os médiuns que viam por ele e falavam por ele. Então, o Kardec desenvolveu um método científico que é científico, porque a medicina, por exemplo, e outras ciências não exatas, elas têm que usar. Porque se você não tem um experimento que você consegue gerar exatamente sempre o mesmo resultado, você não consegue aplicar um método científico tradicional. Não tem como. Aí você tem que achar outros métodos. O outro método é esse da comparação. Você pega 2.000 mensagens mediúnicas e olha todas elas. O que elas têm de comum? Elas têm coerência? Um médium que escreveu uma mensagem lá em Paris, numa casa, pega um outro médium que escreveu em Bordeaux, num outro lugar, os médiums nunca se viram na vida e escrevem exatamente a mesma coisa. Opa, tem alguma coisa... Por quê? Como que isso é possível? Se ele não sabe que ele existe e escreveram a mesma coisa sobre o mesmo assunto. É isso que Kardec fez. Isso é um método científico. Isso é ciência. Também é ciência. Não é só o método da plantinha que você leva para o laboratório. O método científico é todo o estudo sistematizado das coisas, onde você consegue encontrar lógica e coerência. Então, dá muito bem para a ciência estudar a parte espiritual. Ela não estuda porque ela não quer. Porque não é conveniente, porque dá trabalho, porque os espíritos não estão preparados ou porque não querem. É simplesmente por isso. Mas dá perfeitamente para a gente conversar sobre ciência. Tanto que todas essas questões que eu estou colocando para vocês, alguma vez eu falei alguma coisa mística aqui ou alguma coisa esotérica, eu estou falando de ciência, eu estou falando de telescópio Hubble, eu estou falando de matéria escura, eu estou falando de supernova, eu estou falando de coisas da ciência, que são as coisas que eu conheço. Então, a gente tem que ter sempre em mente que esse universo está sendo criado, ele foi criado e ele está nesse processo de transformação porque nós temos os espíritos evoluindo todo o tempo. E cada um está num nível diferente. E todos aqueles espíritos que estão mais ou menos no mesmo nível vão todos para um mesmo planeta. Cá estamos nós na Terra. Né? Existem diferenças entre os espíritos no mesmo planeta? É lógico que existe diferenças. E vai sempre existir diferenças. Essa é uma outra questão que Kardec coloca no Evangelho, nesse mesmo livro do Evangelho, mas não nesse capítulo. Mas ele coloca uma outra coisa muito, muito interessante. Quando ele está explicando sobre a riqueza e a pobreza. Porque quando a gente vai falar de riqueza e pobreza, sempre gera discussão, né? Ah, não, mas a riqueza ela é perigosa. Os dois são perigosos. A pobreza é perigosa porque você se revolta e a riqueza é perigosa porque você se envaidece. A gente tem que ter sempre um equilíbrio. Mas olha o que Kardec falou. Ele falou o seguinte: se nós pegássemos toda a riqueza do planeta e dividíssemos igualmente entre todos nós, isso daria certo? Por que não? Por que vocês acham que não daria certo? Cada um tem um talento diferente. Todo mundo sabe fazer dinheiro bem? Cada um tem um talento. Tem gente que gasta dinheiro enlouquecidamente. Não serve para guardar dinheiro. Entendeu? Só seria uma vez. Vocês estão entendendo? Então, assim, isso é verdade.
E Kardec coloca isso mesmo. Existem os espíritos que já vieram e sabem como fazer isso. E eles acumulam essa grande fortuna. Aí você vira assim, mas espera aí, o cara acumulou essa grande fortuna, um monte de gente está pobre por causa disso. Calma. A culpa não é o fato dele acumular o dinheiro. A culpa está em mal usar o dinheiro. Esse é o problema. É exatamente o que Jesus falou. A culpa não é da riqueza. A culpa é de quem faz mau uso dela. Nada do que existe no planeta Terra está errado. Porque é tudo obra do Criador. Então é perfeito. Quem está errado? Nós é que erramos ao fazer as escolhas não muito alinhadas com as leis divinas. A grande responsabilidade do rico qual é? Distribuir essa riqueza. Não é guardar para ele. Mas qual é a primeira coisa que as pessoas fazem quando ficam ricas? É guardar para elas, né? É para mim, para mim, para mim, para mim todo o tempo. Por isso que Deus foi sábio e falou, olha, nessa vida você não vai ter nada, porque senão você acumula. É o meu caso. Eu gasto tudo. Não tenha nada, tá ótimo. É por isso que eu nem jogo na loteria, porque se eu ganhar na loteria, pelo amor de Deus, aí eu perco mais essa existência. Eu nem jogo, porque eu tenho horror de loteria. Então, por quê? A gente, pessoal, lembra que eu falei para vocês dos recursos? Deus, na sua providência divina, no seu cuidado conosco, Ele já nos dá todo o recurso que a gente precisa. A gente não precisa ficar correndo atrás de mais. O que nós temos é suficiente. Ah, mas eu tenho muito pouco. Calma, pouco em relação ao quê? Em relação àquele que tem uma casa, uma mansão milionária. Mas isso não é padrão de comparação. A gente nunca pode comparar o meu muito ou o meu pouco com uma outra referência que também é imperfeita. A gente tem que olhar isso do ponto de vista de Deus. Deus não é justo e soberano? Então o que Ele deu para nós é o que a gente precisa. Nem mais e nem menos. É que a gente não entende. E eu falo a gente porque eu me incluo nessa. A gente faz parte desse processo de evolução. Todos nós estamos juntos nesse barco. Por isso que nós estamos todos nesse mesmo planeta. E qual é a obrigação daquele que já começa a perceber que as coisas são um pouquinho diferentes do que a gente normalmente pensa? Vem aqui fazer preleção. É por isso que a gente está aqui. É por isso que todos nós estamos aqui. Porque a nossa ideia é começar a fazer essa diferença. É começar a levar isso para todas as outras pessoas. Para as pessoas da nossa família, que é a parte mais difícil do processo. Eu nem vou entrar nessa questão da família, porque senão a preleção vai até 10 horas da noite. Mas... Oi, vai falar. É absolutamente perfeito. Cada um tem aquilo que precisa, não merece, né? Porque a gente ainda não tem tanto conhecimento para ter um merecimento, um mérito maior. A gente tem aquilo que a gente precisa. Aí você vira, quer dizer então que aquele Elon Musk precisava ter tudo aquela fortuna? Sim. Gente, ciência é a atividade humana mais cara que existe. Fazer ciência é caríssimo. É mais do que você produzir as coisas, é mais do que você produzir energia, do que você ter indústria, do que gerar conhecimento é caríssimo. Se não houver fontes que financiam isso, nós estávamos ainda onde? Lá na Idade das Pedras, nas cavernas. Então a gente precisa da riqueza. Só que ela tem que ser bem aplicada. Eu não estou defendendo a ciência porque eu sou cientista não, tá? Eu estou falando isso em qualquer área de tudo. Para você usar esse casaco, essa roupa que a gente usa, sentarmos nessa cadeira, para a gente estar dentro desta casa, protegidos do frio, não teve que ter ciência pesquisando os materiais, pesquisando as formas de fazer todas as... Tudo isso é pesquisa científica. Tudo que nós temos hoje, tudo, sem exceção, até essa lampadinha aqui, ó, foi pesquisa.
Lembra do Thomas Edison? Ele era um pesquisador. Então, para a gente ter tecnologia, para a gente ter conforto e bem-estar que a gente tem hoje, ar-condicionado, tudo veio da ciência. Tudo começou com alguém pesquisando alguma coisa. Então, ciência gasta um dinheiro gigantesco. Então, se nós não tivermos quem financia isso, né? Então, por isso que a gente tem que ter um Steve Jobs da vida, um Bill Gates, um Elon Musk, um Antônio Hermílio de Moraes, e todos esses grandes espíritos que assumiram esse compromisso de ter essa riqueza gigantesca e não fazer mau uso. Alguns ainda dão uma deslizada. Mas ninguém é perfeito. Mas se não fossem por esses espíritos, hoje nós não teríamos o conhecimento e a tecnologia que a gente tem hoje. Que não é muito, mas já é um grande passo. Então, a riqueza ela é necessária, ela é importante, ela tem que existir. A questão é, quem tem a riqueza, se ele não faz o bom uso disso, aí complica. Aí acaba gerando essas desigualdades todas que a gente vê aí de países famintos, né? E outros lugares desperdiçando recursos. Nem todo rico é feliz, nem todo pobre é infeliz. É infeliz. Perfeito. Se o rico sabe empregar isso de uma maneira correta, ele vai atingir a missão dele. É difícil, tá? É muito difícil você vir milionário com todos os recursos que você tem, que você pode mandar em todo mundo, né, porque dá poder, e você não se deixar levar por isso. Agora vamos pegar o outro lado? Vamos pegar a extrema pobreza. Tá? Aquele espírito que é privado de tudo. Não tem casa, não tem comida, mora na rua. Né? Estamos terminando? Pode deixar por último, pode ser? Então sou eu? Não, então deixa. 2 segundos. Deixa eu desligar aqui. Todo mundo tomou passe? A gente dá um soninho, não dá? Depois toma um passe, dá um soninho. Oi. O dela é CH. O CH. Agora vai começar o... por isso que tive que ser eu, porque agora troca o sistema. Desliga uma chave, liga a outra. Então, aí vamos falar do pobre, né? Aquele que está lá sem nenhum recurso, né? Passando fome na rua, com frio, né? Por que acontece isso? Bom, aí vem de novo, a gente tem que usar a ideia do raciocínio. Deus é justo, absolutamente perfeito e bom. Por que essas coisas acontecem? É culpa de Deus? Essas desigualdades que nós vemos entre nós, fomos criados por nós mesmos. É porque teve muito rico que não fez bom uso da sua riqueza e agora está arcando com as consequências. Talvez, muito provavelmente, esse pobre que está lá, faltando tudo, foi um grande rico que abusou demais. Porque no processo de evolução, a gente tem esse balanço da justiça divina.
Não pode haver privilégio para ninguém. Não há privilégio para ninguém. O nosso mérito, é o que você falou, se a gente merece, o nosso mérito está em função da nossa obra, daquilo que a gente faz. Única e exclusivamente. Não depende do próximo, não depende do vizinho, não depende do pai, não depende da mãe, não depende de Jesus, não depende de ninguém. Só depende de nós mesmos. Essa é a grande lei da evolução. Mas não deixa de ter uma grande falha lá na estrutura familiar, né? Que é causada por nós mesmos, porque nós ainda não aprendemos a valorizar essa estrutura. Nós tivemos em Minas Gerais esses dias, não teve deprimida. Com tanta gente na rua. Belo Horizonte dá uma dor na alma de ver. E vai aumentar. Meninos, todos drogados. Ai, muito triste. E vai aumentar isso, infelizmente. Por quê? Porque nós estamos no processo de regeneração. Nós estamos passando por um processo de reorganização planetária. Muitos desses espíritos que muitas vezes estão passando por essas situações de privação extrema pediram por isso, porque é a única forma deles evitarem se perderem mais ainda. Tem vários casos do Chico Xavier que são narrados, que ele estava andando na rua e ele vai falar com os moradores de rua, né? E o pessoal fala, ai, coitado desse morador de rua, e o Chico vira e fala assim, é que você não viu a luz que ele tem. Às vezes é espírito missionário, que está faltando um finalzinho no seu processo de evolução, ele pede para vir fazer um último teste para ele ascender. A gente não sabe qual é a história que está por trás. Às vezes a pobreza, às vezes é da alma, tanto do rico como do pobre. Sim. O soberbo também é sendo Sim. do rico, né? Porque, veja bem, foi um ano novo, meu esposo comprou umas coisas com uma pessoa que me ajudava, uma ajudante, e aí meu marido falou assim, você quer vir passar a noite de ano novo aqui? Ela falou, não, porque a nossa comunidade é tão feliz. Então, a gente junta tudo. Um leva um pernil, outro leva uma cervejinha, e eles ficam muito mais felizes, muito mais organizados, muito mais... Iam para a praia, iam de ônibus, a gente ia de carro, preocupado com isso, preocupado com aquilo. Eles iam de ônibus tão felizes, e voltavam numa felicidade. Então, eu acho que está mais assim, na alma da gente, que é aquela inteligência emocional, é aquela... Às vezes, vê pessoa que não tem estudo nenhum, tem uma inteligência emocional enorme, tem outros que têm muito estudo e não tem inteligência emocional. Então, nas escolas, sempre trabalhei em escola, sempre vi que está muito mais relacionado da inteligência, da emoção, da perspicácia, do envolvimento, do que às vezes aquela pessoa que tem tanta coisa, o pai que deixa no carro, deixa... Por isso que às vezes a gente vê assim, uma criança de um estado mais pobre, Piauí, tira 10 no Enem. Porque a vivência dela, de ver as coisas, capta mais. Quer crescer, né? Então, aí ela vai numa prova, ela não consegue tirar a maior nota do Enem. Eu fui uma menina do Piauí, uma escola de estado. E o Piauí é o estado mais pobre do país. Então a gente vê que às vezes é muito mais a sensibilidade da captação humana do que outra coisa. O seu nome é? Mara. A Mara falou uma coisa que é uma grande sabedoria, né? No fundo, que é o que a Célia também falou. Tudo depende do quê? Da maneira como a gente enxerga, né? Da maneira como a gente encara aquela situação, da maneira como a gente aceita aquela situação. Porque aceita, aquela história de aceita que dói menos é uma pura verdade. Então, como Deus colocou para nós tudo o que a gente precisa, a gente nunca aceita. A gente sempre acha que a gente precisa de alguma coisa diferente. E é por isso que a gente acaba se magoando, se angustiando e se frustrando. Porque a gente cria uma expectativa muito maior, né? É o que a Célia falou. Por que existem ricos que são infelizes e pobres que são felizes, como você descreveu lá do ônibus? Tudo depende da maneira como você vê as coisas. Então, se eu vim nessa vida numa condição de extrema pobreza, é porque existe um propósito maior por trás disso. É óbvio que existe.
Porque senão Deus não seria pleno de justiça absoluta. Se esse propósito a gente não consegue compreender nessa existência, a gente vai ter que olhar em vidas passadas. E é por isso que aí a ideia da reencarnação explica centenas e centenas de milhares de situações que as outras situações não conseguem explicar. É por isso. E a riqueza a mesma coisa. Você imagina a quantidade de desafios que um Bill Gates desse, um Steve Jobs tem que enfrentar para manter tudo isso. É um desafio tão intenso e tão desgastante quanto a pobreza extrema, se levado a sério. Porque o pobre vai ter que reverter esse processo, ele vai ter que aceitar, não se revoltar e entender que ele está passando por essa privação, porque ele está sendo chamado para alguma coisa. Todos nós estamos sendo chamados nas nossas missões. E o rico a mesma coisa, ele não pode envaidecer, ele não pode usar esse poder para o benefício próprio, ele tem que distribuir, o que é muito difícil também. Então vocês estão entendendo? Os dois extremos são complexos, por isso que nós todos, pessoal, somos abençoados. Porque nós não estamos nem de um lado e nem do outro, graças a Deus. Hã? Graças a Deus. Não, mas assim, o maior sentimento é esse de você ter jovens drogados nas ruas. É difícil. Falta de uma pessoa importante lá que cuide, E aí, decisão importante. e para a gente poder fechar, né, que já deu o nosso horário, aí é que vem a grande chamamento de Jesus. Ajuda o seu próximo. Porque se você já tem essa percepção, se você já tem essa compaixão, estende a mão para o seu próximo. Porque em algum momento, para hoje nós estarmos aqui onde nós estamos, alguém estendeu a mão para nós, quando a gente também errou. Então, essa é o chamamento que Jesus fez para nós lá atrás. Se vocês já conseguiram perceber isso, estenda a mão para o seu próximo, faça a diferença. Porque aí, cada um ajudando o outro na criação, todos nós vamos juntos. Essa é a sabedoria divina. Obrigado, pessoal. Agradeço pela... Um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado.